وهوبا الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, olá! Seja bem-vindo você a mais uma edição do nosso podcast, o podcast do Coach Verde, nossa edição de número 85. Estamos chegando perto da 100ª e hoje um assunto que infelizmente vai abordar antes do que a gente gostaria. Sou Gabriel Salaf e agora é a hora da gente lavar a roupa suja da seleção brasileira nessa Copa América, a seleção que decepcionou, venceu apenas um jogo, já está eliminada, né? A gente está gravando esse podcast dia 8 de julho, aniversário de 10 anos daquela semifinal da Copa do Mundo de 10 anos atrás, que a gente não falou o resultado, mas amanhã, né, na terça-feira, começa as semifinais da Copa América e o Brasil não estará lá. Então, antes de você vir aqui, né, lavar a roupa suja, fazer nossas críticas, enfim, a tudo que aconteceu na seleção, convido você a seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @CoachVerde_, lá tem conteúdo diário, vídeos, né, informações, enfim, muita coisa legal para você também. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no Spotify ou no YouTube, onde você estiver acompanhando esse podcast. Deixe seu like, sua avaliação, seu comentário, sua interação. E se puder, apoia.se/CoachVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se manter, a estruturar cada vez mais o nosso projeto. Se não puder, compartilhe esse podcast com aquele teu amigo que tá boladaço com a eliminação da seleção brasileira, enfim, com aquela rapaziada que quer saber o que o Dorival errou, enfim, quer argumentar. Vem conosco aí para essa resenha. Comigo aqui nessa resenha tá o time brasa, podemos assim dizer, do Coach Verde. Chamo primeiro ele, Elcio Vaz Júnior. Juninho, seja bem-vindo. Mais cedo que a gente gostaria de falar sobre fim da seleção brasileira nessa Copa América e com muita decepção, né? Muita coisa que não funcionou nesses 4 jogos. Fala, Gabriel. Fala, meus ouvintes. Infelizmente, eu vim aqui frustrado mesmo. Eu sou um cara muito defensor de seleção brasileira. Raramente, por exemplo, eu falo mal ou critico, porque eu acredito muito no processo. Mas dessa vez eu venho triste. Sei que eu vou comentar algumas atrocidades aqui. Tô brincando, vou falar alguma coisinha ou outra que eu realmente penso que poderia mudar na seleção. É triste ver a seleção dessa maneira. A gente sempre escuta muito bater nessa tecla, pô, a seleção tá mudada, mas realmente aquele alerta que a gente comentava, eu acho que fica ainda maior depois, não só pelo resultado, mas das atuações que a gente acompanhou e questão de desempenho mesmo dentro de campo. Mas a gente vai comentar muito sobre isso. De bate-pronto, tô decepcionado e triste aqui, então vocês vão me ver triste hoje comentando aqui para vocês. Aqui não tá decepcionado, triste, é maluco ou é anti, a gente não dá bem-vindo aqui, né? Não é muito bem-vindo a esse podcast. E também aqui tá ele, Leonardo Dúcio. Léo, seja bem-vindo a mais uma edição. Também, né, mais cedo que a gente gostaria, mais triste do que a gente queria estar com a nossa seleção. Fala, Gabriel. Fala, Elcio. É decepcionante estar aqui hoje falando dessa nossa eliminação. A gente viu um futebol bem pobre do Brasil em todos os jogos. Eu acho que contra o Uruguai foi mais contra o Paraguai, desculpa, foi mais um lapso ali pela fragilidade do adversário, que a gente conseguiu impor o jogo, porque nos demais a gente viu um futebol pouco criativo do Brasil, e a gente vai ter muito para debater aí sobre esse futebol pobre que o Brasil apresentou na Copa América. Pois é isso, Brasil, 4 jogos na Copa América, empatou 100 gols com a Costa Rica, depois venceu o Paraguai por 4-1, empatou com a Colômbia 1, passou na segunda colocação, empatou com o Uruguai em 0-0 e perdeu nos pênaltis por 4-2. Gini, começando até com você, o que falar, né, depois desses jogos, o que faltou de fato, né? Você até soltou um vídeo após o jogo contra a Costa Rica, mostrando lá a questão de jogar mais laterais, né, tentar infiltração, porque, de fato, a gente viu, principalmente nos jogos contra o Uruguai e Costa Rica, defesas muito bem armadas, né, que o Brasil não tinha, né, tanta oportunidade de passar, não tinha tanta oportunidade de infiltrar nas áreas, mas, de fato, faltava uma criatividade, faltava mais, e também teve a questão de muita reclamação com a demora na substituição do Dorival, né? O Dorival, nesses jogos, principalmente, demorou muito para botar um Savinho, ou, né, também colocar outro atacante, seja o Endrick, ou no caso, o jogo contra o Uruguai, que foi o Evanilson, porque o Endrick começou desde o começo por conta da suspensão do Vinícius Júnior. Enfim, o que você viu aí que deu errado no jogo do Brasil nessas partidas? O que faltou
né, para a seleção para conseguir resultados melhores, atuações melhores, principalmente? Cara, eu acho que você já bem disse, um ponto para mim que foi chave dentro desse desempenho da seleção foi justamente isso, a falta de criatividade. E na criatividade, o que é, criatividade fica algo muito vago. Eu não gosto quando o cara fala, por exemplo, faltou mobilidade, faltou criatividade, mas não entende o que é isso e não entende como transparecer isso. O que para mim faltou na seleção dentro dessa criatividade? Por quê? Lembra que a gente comentou sobre trabalhar diferentes contextos, trabalhar questões e cenários diferentes que a gente poderia enfrentar dentro de uma Copa América? Eu acho que faltou muito isso, porque a gente, claro, era previsível que muitas vezes as seleções iam trabalhar um pouco mais em bloco baixo, iam fechar um pouco mais, iam abdicar um pouco do jogo, que nem foi, por exemplo, contra o Uruguai, que o Uruguai, mesmo o Uruguai do Bielsa, ele veio com um jogo muito competitivo, não tanto de muita posse, que nem eles gostam de trabalhar. Então, a gente parece que faltou, o Brasil tá ligado nesse cenário. Então, o que acontece? O Brasil tinha uma ideia de jogo, talvez criar algumas sobrecargas de lado, tanto é justamente por isso que trabalhou muito sem centroavante, para tentar gerar um pouco mais de movimentações pelo lado, mas ficou muito previsível só nisso, e quando isso não dava certo, tentava circular e acabava forçando e dependendo muito da individualidade dos atletas. Então ficou um Brasil muito... eu posso dizer que eu achei que ficou um Brasil muito distante. A bola batia no corredor, tinham 3, 4 jogadores para associar, e fora isso, não tinha o que fazer. Saía disso, não tinha uma troca de corredor, não tinha tentar, às vezes, começar o jogo batendo por fora e terminando por dentro, ou começando dentro e terminando por fora. Não tinha uma variação de jogada. A gente via, por exemplo, muitas vezes o zagueiro com bola era uma posse sem muita contundência. Então não tinha muitas opções, não tinham muitas associações entre os médios, porque às vezes os médios estavam muito distantes entre eles. Isso não dá nem para falar tecnicamente dos atletas, porque tecnicamente a gente tem atletas muito bons, mas eles não conseguiram se associar. Isso vai muito também de treino e tempo de trabalho, porque a gente sabe que para você, por exemplo, criar vínculo, criar conexão, criar associação entre os atletas, não depende só, claro, da qualidade deles, depende muito do conhecimento, do olhar, da visão deles para com os outros atletas. Então isso é muito importante, e eu acho que provavelmente, não, eu digo acho mesmo, porque eu não estava lá dentro dos treinos de trabalho, mas eu acho que faltou muito isso de vamos trabalhar cenários diferentes, vamos trabalhar associações diferentes, a gente não está conseguindo construir pelo lado, o que a gente pode fazer, como que a gente pode mudar, quem que a gente pode colocar, que jogador, que peça a gente pode mudar dentro do jogo mesmo, sem precisar alterar, para mudar a nossa formação, sair de um quadrado, ir para um losango, ir para um 3-3, mudar isso, construir só com 2, tem muitas alternativas que poderiam ser feitas e não foram feitas, né? Então, por isso que causa uma frustração, que parecia que o time não tinha trabalhado mesmo, não tinha tentado algo diferente e realmente não tentou. E essa questão entra na questão das substituições, porque geralmente quando um treinador viu que não está dando certo, ele vai tentar o quê? Mexer dentro da estrutura, dentro do jogo, sem precisar parar o jogo, sem precisar substituir. Se não está conseguindo fazer isso, estamos tentando, dando informação, veio o intervalo, demos informações, não conseguiu mudar, aí realmente, precisamos mexer as peças, mas a maioria das substituições estavam demorando, e entra numa situação que o cara já entra muito na fogueira mesmo, realmente sem muito tempo para mudar o jogo. Então acabou que aconteceu muito isso dentro da nossa seleção. É triste, frustrante, porque, claro, a gente pode falar, ele entrou, o Dorival acabou de entrar, teve pouco tempo de trabalho, mas a gente pensa, foram quantos dias que eles trabalharam, juntando os dois amistosos? Eu não lembro exatamente. Mais de um mês, foi 21 dias até a estreia e mais um mês até depois da eliminação. Então, perfeito, mais de um mês. Isso, claro, não é o tempo ideal para, por exemplo, para você construir uma seleção, mas claro que você consegue já criar cenários diferentes, porque a gente vê, com atletas desse nível, se a gente tiver um bom trabalho, a gente consegue criar isso mais rapidamente do que, por exemplo, pegar um grupo que não é tão qualificado. Não é o tempo ideal, mas daria para trazer coisas diferentes, criatividade diferente, cenários diferentes para a seleção, né? E, Léo, acho que nessa questão de tempo entra um ponto que, pelo menos, me chamou a atenção, que foi que as primeiras atuações do Dorival foram completamente diferentes, com menos tempo ainda de trabalho. Na Dorival não teve nem uma semana, mas aqueles jogos contra a Inglaterra e contra a Espanha, e a impressão que ficou é que a seleção desenvolveu ainda melhor. Não sei se tinha a ver, às vezes, porque não era duelos assim, que o Brasil tinha necessidade de se impor, né? Porque
Inglaterra e Espanha jogavam em casa e tudo mais, né? São seleções de nível melhores do que o Brasil enfrentou, mas, por exemplo, a Colômbia ganhou da Espanha, né? Pegando até um paralelo de seleções que se enfrentaram. Mas acho que ficou essa frustração muito por isso, né? O Brasil, a gente comentou muito isso, né? Que o Dorival agora vai ter tempo para trabalhar com essa seleção, com todos os jogadores, né? Com os jogadores que ele convocou, que ele escolheu. A gente pode até daqui a pouco falar até em nomes, que a gente até citou algumas vezes aqui, que faltaram, né, de opções da seleção. Mas fica essa frustração justamente pela falta de variação, né? Pelo jogo muito quadrado, né? As variações eram, não tá dando certo, então a gente vai para o 4 atacantes, que foi até que a gente destacou, talvez com um pouco de atraso, bota o Savinho para tentar ganhar uma correria, e também uma coisa que me chamou a atenção foi ele mudar no time e voltar atrás, né? Ele começa com o Guilherme Arana, ele vai com o Eno, ele volta com o Arana, aí também no jogo contra o Paraguai ele bota o Savinho, para mim o Savinho até não faz uma partida, o Elcio até fez um vídeo destacando as qualidades do Savinho, e depois ele volta com o Rafinha para o time titular, né, e permanece até o final. Eu queria que você falasse também a sua opinião, também essa questão de tempo de trabalho, né, não é perfeito você ter um mês para trabalhar, mas esperava muito mais, até pelo que apresentou em março. Eu acho que só trazendo o ponto que você trouxe aí agora no final, era exatamente o que eu ia falar, estava pronto aqui, engatilhado para falar sobre a falta de convicção do Dorival. Nitidamente, ficou muito nítido para o brasileiro que ele não tinha convicção na escalação dele, porque num jogo ele começa com o Guilherme Arana, no outro vai o Wendel, no outro vai o Guilherme Arana, no outro aí ele faz um mistério, vai o Guilherme Arana. Aí um jogo vai o Rafinha, joga mal, o Savinho entra, joga bem, faz gol, o Rafinha volta. Rafinha faz gol de falta, Vinícius Júnior suspenso, Rafinha lá. E o Savinho não entrou, então nitidamente sim dá para... E assim, não é nem contexto de jogo, não é nada. Eu acho que, ficou muito visível nas mudanças dele durante a competição, era tudo muito democrático, né? Como vocês mesmos trouxeram aqui, a substituição do ponta pelo ponta, do taranã, dá o desespero lá, põe mais um atacante lá para ver o que vai acontecer. Então, me incomodou bastante essa falta de convicção do Dorival. Eu acho que foi um dos pontos que a gente comentou aqui no podcast durante essa jornada pré-Copa América, que a convocação dos atletas tinham muita semelhança entre eles, né? A gente falou aqui do Endrick e do Evanilson, falamos do Guilherme Arana e do Wendel. Então, são sinais que a gente já estava comentando e que se mostrou e aconteceu durante a competição. Esse pragmatismo do Brasil de não ter uma coisa diferente, por exemplo, trazendo aqui agora vários exemplos aqui, um atleta igual o Vitor Roque, que é mais explosivo, que é um pouquinho diferente, ou agora vai estar na moda aí, todo mundo vai pedir, o Estevão, são atletas com características diferentes. O próprio Pedro, para mim, o Pedro tinha que estar na convocação, é um atleta de uma característica que o Brasil não teve nessa competição. Então, me incomodou bastante essa falta de convicção, e o futebol pragmático do Brasil, eu acho que um pouco se resulta dessa convocação dele, dessa falta de convicção, e a gente tem o resultado lá no campo, que é na hora que precisa mexer, falta aquele que daí é aquilo, a gente vai um mês treinando, tudo que o Elcio trouxe aqui pra gente com um brilhantismo aí, a gente não conseguiu ver um resultado em nenhum dos jogos. Falar que contra o Paraguai a gente viu uma seleção agressiva contra um adversário fraco. Aí, daí é fácil você ser agressivo contra o Paraguai. Agora, contra a barreira que a Costa Rica fez, a gente não conseguiu ser nada agressivo. A gente foi anulado, como o Elcio falou, pelas pontas, que era onde a gente queria forçar o jogo, e nitidamente pela convocação foi a ideia do Dorival, a gente não conseguiu. A gente sofreu. Deu até dó do Vinícius Júnior, ele não conseguiu jogar contra a Costa Rica. Ele não tinha alternativa, não tinha como no drible, não tinha nada. Aí você vai perdendo a motivação para jogar. Aí quando você vê o atleta tá desmotivado dentro do campo e aí já é uma vaia, é um não sei o quê, o cara tem que substituir. Então, me incomodou bastante. Eu concordo muito com tudo que o Elcio trouxe ali com relação ao jogo, ao campo, as dificuldades que o Brasil teve, principalmente pelas pontas. Faltou criatividade. E um ponto que eu queria trazer aqui, que foi muito debatido no nosso podcast, é o Lucas Paquetá. Nitidamente não estava com o psicológico para jogar uma competição sendo o camisa 10 da seleção brasileira. Ele era o camisa 8, mas jogando como 10. Ficou muito nítido, desde do pênalti perdido, toda a situação, você olhava a expressão dele, gols perdidos, ele fazia o psicológico dele estava abalado, com toda a situação extracampo dele. E outra, no meio da competição começa a vir boato de negociação, de volta para o Brasil.
vamos lá, né, gente? Pô, o Dorival Júnior é casca já da bola. Corta o cara da convocação, gente. Pelo amor de Deus. Pô, a gente tem atleta para chamar. Ficou muito nítido. Ele é muito bom. Para mim, ele seria, por capacidade técnica, ele seria o nosso 10, mas não tinha a menor condição de atuar em alto nível. E você pega jogos de muita intensidade, como foi com o Uruguai, como foi com a Costa Rica, o psicológico comanda. O cara perde 1, 2 bolas, acabou. Então, são vários pontos aí que a gente tem para trazer que realmente incomodam. E ficou nítido isso ainda mais com o jogo contra a Colômbia, que o Paquetá sai no intervalo até, né, para a entrada do Andréas Pereira. E nesse ponto de substituição, eu até fui olhar aqui enquanto o Léo falava, que é o que chama a atenção o Dorival demorar para mexer no time. Na estreia contra a Costa Rica, que a gente estava falando tanto que não tinha alternativa, né, ele tira o Vinícius Júnior ainda, para ver como realmente não fazia nenhum sentido, e ele vai mexer no time, né, de fato, porque ele tirou lá o Rafinha e botou o Savinho, tirou o Vinícius Júnior e botou o Henrique. Ele vai mexer na formação só aos 38 do segundo tempo, quando ele tira o João Gomes e bota o Martinelli. Aí na partida contra a Colômbia, é pior ainda, que foi a partida que acho que deu mais raiva, vamos dizer assim, porque o Brasil precisava ganhar e o Brasil estava jogando como se fosse um empate, tudo bem. E a Colômbia realmente não ia forçar o jogo, não ia abrir para buscar a vitória. E a Colômbia teve grande chance de vencer. O Brasil vai fazer a alteração aos 41, que ele tira o Wendel e bota o Hendrick, que joga o Douglas Luiz na esquerda, mas isso foi um negócio surreal. E contra o Uruguai, ele só começa a mexer depois da expulsão, que o Savinho entra aos 37 no lugar do Rafinha, e aí ele bota o Evanilson no lugar do Bruno Guimarães aos 42. O Brasil com um a mais, e bota o Evanilson, e acho que isso, a gente alertou essa questão do Evanilson do Hendrick aqui, a gente trouxe nomes, né? A gente citou que quando saiu aqueles 3 mais, a gente estava esperando algum dos atacantes, como o João Pedro, o Muniz, o Matheus Cunha, que o próprio Dorival elogiou em algumas entrevistas. O Léo até lembrou do nome do Gabriel Jesus no nosso pré-Copa América, que também podia ser incluído. O Pedro é uma das alternativas, porque faltou, realmente, né? Eu vi muita gente reclamando, né, com essa demora pro Hendrick entrar no jogo, as partidas e tudo mais. O Dorival não gosta de 9. Não é que ele não gosta de 9, ele não levou um 9. Né, a gente falou isso aqui, a gente citou que o Evanilson não é um 9 no Porto, o 9 do Porto é o Taremi. Ele mesmo deu uma declaração falando que o Hendrick não é 9, explicando, né, pro pessoal, por que o Hendrick não tudo mais. O Hendrick não é 9, a gente sabe disso, né? O Léo trouxe isso quando a gente analisou essa convocação. Faltou uma peça, e pode ser qualquer um desses que a gente falou, o Pedro, João Pedro, o Matheus Cunha, enfim, que fizeram boas temporadas e nem com ótimos rendimentos. Então tem esse ponto aí de convocação, que a gente já citou alguns pontos. E outro ponto que me chamou muita atenção, o Elcio trouxe aí, né, que o Brasil jogava muito buscando as laterais, buscando as pontas, e cara, eu até falei isso pro Elcio depois da estreia contra a Costa Rica, e agora, terminando a Copa América com esse estilo de jogo batendo, cara, como que o Ian Couto, com esse estilo de jogo, essa proporção de jogo, não jogou nenhum minuto? O Ian Couto não entrou nesse jogo que o Brasil tentou tanto entrar pela lateral, tudo mais. Como que você não bota um lateral que todo mundo sabe que tem qualidade para chegar na linha de fundo, chegar cruzando, chegar invadindo a área? O Ian Couto não teve um minuto na Copa América. Então, é muita coisa aí que acaba, né, tirando a gente o brilho. E até aproveitando, né, para falar mais dos erros do Dorival, tem a questão dos pênaltis, né, contra o Uruguai, que foi a imagem que acho que marcou, né, que ele falou que ele sempre fez isso nos times. Já acho estranho, mas acho que o fato dele ficar ali, parecendo que ele está tentando dar uma ciscada, olhando, né, o que você tirou do Dorival? A gente já falou vários pontos, mas quais erros você vê mais? Tem esse ponto de convocação, que a gente já citou, trouxe esses pontos, e essa questão dos pênaltis, que acho que, dentro das críticas que a gente tem, né, ele até citou que tem várias críticas levianas, acho que essa pesa, porque, tem que ter liderança ali naquele momento, e a gente viu a falta de liderança. O UOL publicou que o Éder Militão errou todos os pênaltis antes do jogo contra o Uruguai. E como que o cara que errou todos os pênaltis do jogo contra o Uruguai vai lá e começa a série? Enfim, queria que você avaliasse esses erros, quais são os principais erros, além do que você já falou, que você vê nesse comando do Dorival Júnior ao longo da Copa América. Principalmente trazendo aqui o corte dos pênaltis, uma coisa que me incomodou bastante é o antes. A partir do momento da expulsão do atleta do Uruguai, eu entendo a agressividade de você querer colocar a gente mais pra frente, mas já eram 35 do segundo tempo. Você não consegue conversar com o teu atleta? Ele tirou 3 batedores de pênalti na substituição para o time ser mais agressivo, né? Saíram Rodrigo, Bruno Guimarães e saiu... Não vou lembrar quem foi o outro. Que bate pênalti também. Então, beleza, vamos lá. Saíram Rodrigo, Bruno Guimarães e Rafinha aos 35 do segundo tempo. Não valeria uma conversa com pelo menos 2 dos 3? Falar, gente, vocês aguentam mais um pouco? Caso vá para os pênaltis, em vocês eu confio. Aí você coloca 3 atletas frios,
para salvar o jogo quando tá com a mais, o Brasil não consegue se impor e o atleta ataca com o psicológico, pô, a cabeça do cara tá um turbilhão, pressão, Brasil, se perdeu, pô, e aí você vai e começa a cobrança de pênalti, novamente aquela discussão, tinha 11 caras em campo, você podia escolher o seu melhor, já foi dito isso desde a Copa do Mundo, teve essa polêmica, tarará. Aí vai lá e ele põe o Éder Militão, nada contra o Éder Militão, mas, gente, tinha atleta mais capacitado para bater esse pênalti. Tem esse ponto que vazou aí, que o Éder Militão não teve um bom desempenho nos treinos. Gente, eu acho que o técnico tem que ter um planejamento. Eu acho que a partir do momento que chega em 30 do segundo tempo, num jogo eliminatório que não tem prorrogação, você olha pro teu banco, você olha pro teu time que tá em campo. Gente, como é que tá o fôlego aí? Aguenta mais 10 minutos? Não. Pô, para bater os pênaltis. Cara, você acha que o Rodrigo e o Bruno Guimarães não ficariam, por exemplo? Pô, tira o Danilo. Pô, gente. O que o Uruguai ia fazer pela ponta com um a menos? O Uruguai recuou todo mundo. E o Brasil não conseguia entrar, ficou trocando aquela bola pragmática em volta ali. Pouco agrediu o Uruguai naquele tempo. Então, eu acho que essa leitura faltou pro Dorival na situação dos pênaltis. Aí, pô, vai ter a crítica pro pênalti de um, pro pênalti de outro. Mas, gente, a partir do momento que o jogador tá ali, é uma tomada de decisão. O Éder Militão deve ter batido o pênalti daquela passadinha lá a vida inteira dele, desde que ele treina. Aí o cara errou, a culpa vai ser da passada. Acharam um corte de um vídeo que parece que o Douglas Luiz vira a cara pra bater o pênalti. Gente, pelo amor de Deus, né? O cara é profissional, não vai fazer isso com o time perdendo. O Brasil tava perdendo nos pênaltis. Se ele errasse pênalti ali, ia cagar mais. Você acha que o cara ia fazer um negócio desse? Então, me incomodou bastante a postura do Dorival quanto a planejar o jogo a partir da expulsão. Aquilo ali, para mim, ele errou tudo. Ele tentou ser agressivo, pouco orientou os atletas e o time em campo. Porque eu acho que a partir do momento que você tem um jogador a mais, você tem que chamar o teu time e orientar ele. Porque a forma de atacar é diferente, a forma de você induzir o jogo é diferente, para você conquistar espaço, para você infiltrar no espaço, é totalmente diferente quando você tem um jogador a mais, a forma de rodar a bola. E aí você chega nos acréscimos pro jogo, você olha lá, teu 11 em campo, 2 batem pênalti. Aí é complicado, né, gente? Não, pois é, e esse lance da expulsão chama minha atenção porque o Dorival falou que a expulsão atrapalhou o jogo do Brasil, né? Então, naquele devaneio eu lembrei na hora do Cuca, né? Naquela discussão lá que jogar com 2 a mais prejudica. E sendo que o jogo mudou completamente com a expulsão, porque estava sendo um jogo feio, travado. A gente até comentou aqui no podcast 84 que as duas seleções armaram estratégias ali para anular jogadores, né? A gente falou, o Rodrigo não conseguiu jogar, mas o Valverde também não conseguiu jogar do lado do Uruguai, né? Que era, vamos dizer, o centro de criação. Então, era um jogo travado, feio, chato pelas duas seleções. O Brasil ficou com a mais, o Brasil teve a posse de bola o tempo todo. E o Dorival, né, fala essa baboseira. Na hora, por exemplo, que ele bota o Evanilson para jogar junto com o Endrick, eu olhei, o que ele tá fazendo? Porque primeiro, o Endrick não estava num bom dia. O Endrick simplesmente, né, saiu até em vários lugares que o Endrick acertou um passe o jogo todo, que foi o passe de começo de jogo. E quando ele teve a chance de fazer o gol, infelizmente, né, não entendi porque ele não chutou aquela bola lá, tentou o toque pro Rafinha. Então, sei lá, podia tirar o Endrick, não estava no bom dia. Não, botou o mesmo cara que faz a mesma função que ele, e ficava os dois se batendo no ataque, e obviamente você não conseguiu produzir nada. O Brasil não produziu nada com a mais, vamos dizer assim, de chance efetiva de gol. Ficava com a bola rondando e não fazia nada. Então, realmente, e tem outro ponto, você falou das substituições, Léo, com 30 minutos, né, falta, pô, agora vamos, né, se não passar, se não fizer o gol, vai para os pênaltis e tudo mais. A primeira substituição do Dorival foi com 31, logo depois da substituição, ou seja, ele não tinha mexido no time ainda, sabe, podia ter essa calma de pensar como que eu vou agir se a gente não conseguir marcar agora, vai para os pênaltis, não, ele vai desse jeito e vai na loucura e faz o que faz. E, Juninho, queria a sua opinião sobre essa questão, tanto, né, falar desse ponto aí que ele falou de jogar com a mais é difícil, e também desse, você que trabalha num time, né, você que já tem uma caminhada dentro do futebol mesmo, essa questão de ele falou de não estar nas rodas, da imagem ali, deve tentando dar aquela ciscada, né, porque acho que isso é o pior, se ele sai andando e o time em reunião é uma coisa, outra coisa é ele ficar parecendo que tá querendo entrar e não consegue. Enfim, o que você viu também, além disso, de erros do Dorival ao longo dessa competição da Copa América? Cara, vou separar em 3 partes, começar já com essa da roda, isso pra mim não existe. Claro que o Dorival tem muito mais tempo de casa de futebol do que eu, no caso, óbvio. Mas, cara, eu nunca vi isso, principalmente numa situação dessa, que precisa ter uma responsabilidade grande, precisa ter
um alto nível de responsabilidade, e ele, por exemplo, deixar uma roda de penalidades com um auxiliar, nada contra o cargo do auxiliar, por exemplo, mas isso aí o treinador tem que estar. A gente está com atletas de nível de seleção brasileira, é aquilo que nem o Léo falou, ele tem que fechar a roda, pode até perguntar, quem tá confiante e tal, mas não é baseado nisso que o cara vai montar a ordem de pênaltis. Se o cara realmente não teve um bom aproveitamento dos pênaltis, não vai deixar ele abrir uma cobrança de pênalti só porque ele tá confiante. A confiança não é tudo, a confiança é importante, mas se o cara não tiver dando retorno técnico, não dá para começar assim. Então isso mostra que realmente não tava nada organizado, tava uma bagunça. Aquele vídeo ali fica até motivo de chacota mesmo, parece que o treinador tá tentando entrar no meio e ninguém dá moral pro cara, parece que o cara realmente perdeu o grupo e ninguém dá moral para ele, e isso pode ser uma sequência de ocasiões, né, de coisas que aconteceram, por exemplo, um ponto que muda muito de um treinador para o outro, claro, tem a questão de gestão de grupo e tudo mais, mas é a parte estratégica, é a parte de como ele lê o jogo e como ele visualiza o jogo, claro, juntamente com os analistas, com os auxiliares e tudo mais, mas como ele consegue, por exemplo, mudar os cenários de jogo. Isso o Dorival mostrou que não teve nada dentro da seleção. Ele mostrou que não conhecia realmente os atletas que ele estava trabalhando, como lidar com aqueles atletas. Que nem você comentou do Ian, talvez seria um atleta que mais poderia mudar dentro da forma de jogar do Brasil. Ainda mais tendo a relação que ele tem com o Savinho, caso quisesse colocar os dois juntos para associarem aquilo que eu falei que facilita muito. Não quero tirar o Danilo. Cara, ele poderia muito bem puxar o Danilo, às vezes, para zagueiro central, para zagueiro pelo lado esquerdo, até que ele já jogou na Juventus. Caso ele precisasse isso, não queria tirar o Danilo, poderia ajustar isso, coloca o Savinho, faz uma construção com 3 sem loucura, porque os atletas sabem fazer isso, já fizeram isso dentro de um clube, e deixa essa sobrecarga de lado com atletas que realmente fizeram a diferença. E teve um jogo, eu não lembro qual foi o amistoso que eles fizeram, jogaram bem pra caramba, acho que foi contra os Estados Unidos, não lembro. Contra o México, e mostra que eles têm capacidade, e ele não mudou essa forma, ele não tentou essa forma de jogo. Por exemplo, eu tô trazendo uma aqui que eu pensei na hora aqui, que poderia ter feito diferente, ou poderia ter tentado treinar isso na época, porque eu sei, claro, quando você tá num jogo, você colocar algo pela primeira vez é difícil, então por isso que é importante treinar coisas diferentes, que nem aquela questão de, jogar com a mais. Provavelmente ele não treinou nenhuma vez esse tipo de situação para falar que jogar com a mais complicou o jogo do Brasil, porque só complica isso para quem não está preparado, porque jogar com a mais é sempre uma vantagem, independente do adversário se fechar mais, se expor bem menos, ainda assim é uma vantagem, os caras estão com a menos dentro de campo, isso aí a gente tem que saber aproveitar essa vantagem. Então aí entra mais esse ponto do que parece que o Dorival, por conta de questões estratégicas, por conta de não saber levar o grupo, não saber, por exemplo, talvez utilizar melhor os atletas, entender melhor o contexto dos atletas, estrategicamente mudar jogo de maneira eficiente, causou com que talvez os atletas não dessem mais tanta moral para ele, e essa cena final ficou muito claro, realmente. Não pode um treinador, dentro de uma roda de pênalti que vai decidir, por exemplo, uma fase, o treinador não chamar, não fechar a roda ali, ele mesmo falar, ele começar, claro, depois pode passar, mas ele tá à frente disso tudo, porque isso aí não tem cabimento. Né? É um momento que ele precisa passar, né, essa confiança que ele tem para os atletas, né, e ali ele fica completamente de fora. Um outro ponto que eu acho que dá para a gente falar é que eu sempre brinco, né, que eu odeio momentos ruins da seleção, porque aparecem opiniões igual o Pinico, né, cada um fala o que quer e acha que tá certo, né? Eu tive que ler jornalista falando que o nome ideal para a seleção é o Rogério Ceni, o único nome que existe para assumir a seleção brasileira, e eu falei, calma lá, né, amigo? Enfim, e acho que o que tá mais chovendo, acho que até pra gente debater isso aqui também, tentar desmistificar, porque como você até falou no começo de mim, a gente gosta da seleção, a gente tenta sempre levar, é o fato do pessoal tá tentando desmerecer os jogadores da Premier League, né? Tentando colocar, e são só convocados porque jogam na Premier League, mas não jogam em times de alto nível, né? Não jogam em times grandes. A gente tinha um meio do Wolverhampton, um outro do Newcastle e outro do Fulham, né? O pactado West Ham. Isso, para mim, não faz nenhum sentido, porque se um cara, por exemplo, do nada, vai para o Chelsea que tá na draga que tá, né? Talvez jogando menos que Aston Villa, né? Por exemplo,
O Aston Villa ficou acima do Chelsea na tabela, mas vai pro Chelsea não tem problema. Vai pro United também, que é outro que tá numa lasqueira, não tem problema que tá no United, mas tá jogando o Wolverhampton, não pode. E a gente já tem inúmeros exemplos que isso não faz sentido. Pega a Argentina, campeã de 2022, tinha o Maccabi no Brighton, enfim, jogadores espalhados. Você pega 94 o Brasil, o Tafarel jogava na Rediana, Dunga tinha sido do Pescara recentemente. Então, cara, tipo, olha, não faz nenhum sentido esse tipo de crítica. Acho que é bom a gente deixar isso no ressalva, porque é isso. Daí, jogo contra a Colômbia, né? Teve até um corte que eu achei bizarro do pessoal falando, o meio-campo do Brasileirão, no caso, né, o Arias, o James Rodrigues e o Richard Rios engoliu o meio da Premier League, como se fosse uma questão de ter jogadores do Brasileirão na seleção e não da Premier League, sendo que não é, como se não fosse uma questão de técnica, né, uma questão de trabalho técnico, né, que dá para ver a diferença. Até o jogo Brasil-Colômbia deu para ver muita diferença do Néstor Lorenzo para o Dorival Júnior, né. Acho que isso ficou nítido na minha visão, questão de domínio do elenco, tanto que você vê o James Rodrigues fazendo o que nunca faz aqui no Brasil. Mas acho que a gente aproveitar, né, para fazer essas críticas são válidas. Eu, na minha visão, além de tudo que a gente falou do Dorival, essa Copa América é um reflexo da gestão do Edinaldo, de tudo que a gente vem falando desde o ano passado, do 2023 perdido, né, do Ramon, do Diniz, de tudo que aconteceu, das atrapalhadas, e chega, óbvio, com o Dorival não tendo tendo logo de cara na sua segunda janela com a seleção uma competição, acho que cai nessa bomba aí pro Dorival. Obviamente tem essas questões que a gente podia ter ajuste e tudo mais, mas esse ponto aí, né, Juninho, eu sei que você viu aí, que dá para levar de crítica, é verdadeiro, o que é leviano, né? Para mim, esse ponto de jogador da Premier League deixa até triste ver gente grande, não é só internetzinha falando, não, é gente grande realmente falando que o meio da seleção brasileira é fraco porque tem jogador do Newcastle, do Wolverhampton. Para mim, chega a ser surreal a gente ter que lidar com esse tipo de coisa, né, meio esse debate sobre uma melhoria da seleção brasileira. Não, quanto a isso, realmente, é porque quando entra na seleção brasileira, o pessoal meio que se transforma, né? A questão do Rogério Ceni, isso aí não existe, né? O problema da seleção, ele é muito mais estrutural mesmo, muito mais, seja de questão técnica em relação de comissão, e questão organizacional mesmo, de CBF mesmo, algo maior mesmo do que o campo. Cara, ali dentro de campo, os atletas, não dá para falar essa questão perdemos o meio campo lá, perdemos não, mas fomos dominados por meio campo que joga no futebol brasileiro e os da Premier League não fizeram. Isso aí não existe. Comparar jogador com... comparar não, mas avaliar o jogador só pelo clube que ele joga, independente de avaliar ele, analisar ele, e claro, competição, são competições diferentes, mas isso não tem o menor cabimento, não faz o menor sentido. O que eles vão desempenhar dentro de campo independe do clube que ele tá, ou qualquer coisa do tipo. Isso é muito maior, a questão é muito mais de capacidade de técnica, de treinamento, no sentido que os atletas, eles precisam estar expostos a situações mais bem trabalhadas para jogar melhor, independente do atleta que estiver ali. Então, a crítica, no caso, não é aos atletas, por exemplo, ao nível de atleta que foi convocado. Isso não existe. O Brasil tem muitos atletas bons, todos os atletas convocados ali têm um nível bom, poderiam ter outras peças convocadas, sim, seja do futebol brasileiro ou do futebol mundial. Isso aí não entra em pauta agora, mas eu acho, estruturalmente, é o quê? O problema da organização do CBF. Cara, você começa o ciclo com, não, o Ancelotti vai vir, um outro treinador, o Ramon começa tudo, e daí vem o Diniz sabendo que vai sair para entrar um outro cara, o outro cara não vem, aí vem um treinador que quase ninguém espera, porque a gestão de grupo dele é boa, só que talvez ele não mostre o trabalho, os bolas já não gostam muito. Cara, é um negócio muito maior do que você falar de um jogador que joga no Newcastle, no Wolverhampton, no Aston Villa, e outro joga talvez no Flamengo, ou joga no Fluminense. Isso, eu acho, a minha opinião, é muito maior do que só isso, do que falar, se coloca esse jogador nesse time, talvez o time seria diferente. Eu acho que é muito mais do que isso. Talvez se mudássemos os 11 jogadores, tivesse a mesma comissão, a mesma organização, o mesmo trabalho que foi feito da CBF, provavelmente aconteceria a mesma coisa, ou talvez até pior no caso. Mas eu acho que a gente tem que, de novo, olhar muito para trás, olhar muito para o nosso futebol, cara, a gente precisa organizar tudo, a gente precisa
ter formação melhor para os atletas, formação melhor para o treinador, formação melhor para os gestores, ter um futebol melhor para mudar o que tem acontecido na seleção brasileira. A gente vai continuar tendo atletas bons que vão para a Europa, só que às vezes eles vão vir para o Brasil, vão jogar na seleção brasileira e vão ver que tá tudo bagunçado. Jogar na seleção brasileira já não é mais... É muito melhor talvez jogar no Real Madrid, jogar no Newcastle, do que vir jogar na seleção brasileira, porque tá uma bagunça, não tem organização, não tem gestão, não tem ninguém liderando esse trabalho, não tem ninguém liderando essa seleção. Então é muito melhor, às vezes ele joga muito mais motivado uma Premier League do que vir para a seleção brasileira realmente jogar uma Copa América, até mesmo pela organização de uma Conmebol, por exemplo, da vida. Isso é algo muito maior do que as peças que estão ali. É isso que eu quero chegar nessa conclusão. Precisa melhorar a organização para daí pensar nessa gestão técnica e daí pensar no desempenho. Enquanto não melhorar isso, a gente vai tentar ficar tapando, e provavelmente vai continuar tendo esses vexames de desempenho. A gente não vai conseguir desempenhar o que a gente desempenhava antes, né? Exato, acho que é uma questão de tapar muita coisa e também uma questão de expectativa que a gente tem com o passado. Acho que eu estava conversando isso com o Dudu antes da gente gravar o podcast 84, justamente nisso. A gente cresceu, né, com o Brasil tendo os melhores do mundo, independente de onde joga. Isso não é só uma realidade, que o futebol do Brasil decaiu. Não é apenas isso, é aquilo que a gente já falou outra vez também, da qualidade mundial ter elevado, né? Quantos atletas de países que você nem imaginava que produzissem jogadores de alto nível estão produzindo e roubando, vamos dizer, entre outros lugares que a gente tinha brasileiro. Você não imaginaria ver o Manchester City sendo um atacante norueguês, por exemplo, sendo um grande nome. Tem esse ponto, né? Os grandes nomes estão surgindo em vários centros diferentes de acordo com o que o futebol se desenvolve ao longo do mundo. E isso cria mais competitividade. Isso não traz, vamos dizer assim, um reduto só do Brasil de ter o melhor lateral, o melhor zagueiro. Então a gente fica nessa querendo que tudo seja melhor nosso e não é mais assim há um tempo. E tem trabalho, tem a questão. E o Brasil, a gente está celebrando 10 anos do nosso atraso, e hoje até posso dizer que o Brasil andou para trás, né, nessa questão de inovação, de se reinventar. Talvez com o Tite deu uma evoluída, e depois de 2022, com tudo isso que a gente trouxe, da gestão do Edinaldo, né, que o Elcio falou, a gente deu uma andada para trás. Então, aí fica tentando achar culpado sem sentido algum, porque a gente sempre quer ter um culpado em campo, a gente sempre quer a culpa é da Premier League, a culpa é do Danilo ser o capitão, eu também vi gente falando isso, a culpa é do Neymar estar fora, e também tem essa questão de saudosismo, de nostalgia exagerada, né? A gente, Neymar, tudo bem, o Neymar tem que voltar se tiver em condições, tudo mais, mas, galera, não é só o Neymar sozinho que vai resolver, a gente tem que lembrar o último jogo do Neymar, 90 minutos, foi aquele contra a Venezuela em Cuiabá, que foi aquela atuação vexatória do Brasil, e o Neymar estava em campo o jogo todo. Então, né, isso passa além dos nomes, passa além do campo, passa além de, o fulano joga ali, o fulano joga ali, né? Eu já fiz esse contraponto, o Brasil, os caras pedem, né, os jogadores da seleção do Brasil, e a gente sempre cita esse nível de diferença que tem entre as ligas, entre as competições que jogam. A gente lembra que foi o Gerson quando foi convocado pelo time no ano passado. Ele não desempenhou nem um pouco parecido com o que ele desempenha no Flamengo. Então tem esse ponto. E até achei engraçado porque o Vitor Sérgio Rodrigues fez questão de... Até a gente tem o retweet lá no Ponte Verde no Twitter, que ele fez até questão de ressuscitar lá do ano passado. Diniz não convocou o Douglas Luiz, o Paquetá e não lembro mais quem, para convocar Matheus Cunha, Gerson e Rafael Veiga. Aí agora é o inverso, né? Convocou o Douglas Luiz, o Paquetá e não levou os caras daqui. Então, é muita falha. E, Léo, eu queria ouvir de você que você acha, quais são as críticas que a gente tem que levar dessa Copa América, né? O que a gente tem que levar como negativo de fato para construir, né? A gente estava até falando que a CBF tem que, de fato, olhar para aquilo que realmente tem que ser estudado, né? Aquilo que tem que ser analisado para isso aqui não pode acontecer por conta disso, não pegar qualquer coisa e, a gente precisa ter mais atletas do futebol brasileiro e socar o jogador brasileirão como se fosse adiantar alguma coisa. Eu acho que esse ponto que o Elcio trouxe de remontar a jornada da seleção do futebol brasileiro como um todo é o principal, né? Mas a gente sabe que como envolve política, envolve mil coisas, a gente sabe que isso vai ser muito difícil. Você reestruturar uma CBF, que é um órgão que já está totalmente defasado. Tudo que acontece na CBF, você olha, está um passo atrás de qualquer outro lugar. O árbitro não é profissional, a seleção é uma loucura, é técnico, o presidente da CBF cai na pressão, o cara cai na pressão da mídia daqui do Brasil. Pelo amor de Deus, gente. Pô, você tem o tempo para procurar, você vai lá e você fica dando isquinha, falando que o Ancelotti vai acertar, que já tem tudo certo. Gente, pelo amor de Deus, parece que nós estamos vivendo quem assistiu o seriado do The Office aí, mano, parece que nós estamos vivendo o The Office dentro do futebol do Brasil, porque daí o cara fica ali só de brincadeira, papinho, não sei o quê, aí do nada chega na hora do processo, na hora do resultado,
tá aí o que a gente tá vendo. Futebol pragmático, desorganizado, um interno da CBF desorganizado, seleção sub-20 não ganha nada, não vai para a Olimpíada, seleção sub-17 chega, mas chega no talento, não chega na organização. Então isso tudo vai incomodando, gente. Ó, vou trazer um ponto aqui, ó, se fosse um país estruturado, uma organização estruturada, o André Jardine jamais tinha saído da CBF. Quem acompanha futebol tá vendo o que ele tá fazendo lá no México. Ele simplesmente ganhou tudo em 2 anos. Ele tem 4 títulos em 2 anos e ele, antes disso, saiu do São Paulo, que é onde ele era auxiliar técnico, treinava quem? A seleção brasileira sub-20. Gente, é um processo. Olha o que aconteceu na Argentina. Não foi um processo? O cara não tá lá? O Scaloni? Veio da onde? Conhecia toda a estrutura da AFA, sabia todo o processo da seleção, tudo que acontecia do bastidor, do sub-20, do sub-17. Tá aí, resultado. McAllister jogou com ele no sub-20, com o cara levou ele pra Copa, ele foi decisivo na Copa. Então, eu acho que essa questão da organização CBF é o que mais incomoda o brasileiro que quer ver um resultado, que ele quer ver um projeto de futebol na seleção brasileira, e claro, tem todo o resto, nosso campeonato, arbitragem, isso tudo é uma somatória que mostra que a nossa confederação é uma várzea. Infelizmente é desorganizado ao extremo, e é frustrante para quem está aqui hoje, chegar aqui, a gente dá a cara para comentar, para falar sobre, estuda a seleção, para chegar aqui e comentar um resultado desse que infelizmente não é o que a gente queria. Então, o principal ponto que precisa ser mudado e para já é a organização. E quanto dentro do campo, a gente tem que entender que esse tipo de papinho de jogador dali, jogador daqui, gente, chegou lá na hora da convocação, é 23, 26 caras, é os 23 melhor, seja o Pedro do Flamengo, seja o Neymar do Al Hilal, seja o cara do Aston Villa, o Douglas Luiz, qualquer um. Gente, o técnico tem que ser coerente na convocação dele, ele tem que ser justo com quem tá merecendo oportunidade. Vamos lá, gente. A gente tá agora, estamos aqui, né? O Estevão tem 16 anos. Não dou um mês para sair a primeira manchete que o Dorival já tá observando os jogos dele. Porque daí, claro, igual eu falei no dia da apresentação do Dorival, esse espetáculo que querem trazer é muito ruim. E é o que a CBF é hoje em dia, é um espetáculo, quer trazer... porque o Dorival tá lá assistindo o jogo do menino. Gente, o menino tem 16 anos, ele é um fenômeno. Eu acho que esse menino vai brilhar muito no futebol brasileiro e depois na Europa. Mas eles vão ter várias muletas aí nesse pós-Copa América que a gente vai ver. E a imprensa também gosta do espetáculo, aí soma dois caras, duas organizações que gostam de espetáculo, a imprensa e a nossa CBF, aí vira no que vira, né, gente? É essas aspas aí de time médio da Premier League, que o nosso meio de campo é aspas de que a Colômbia tem o meio do Brasileirão e humilhou o meio da Premier League, aí vira essa várzea. Então eu acho que o futebol brasileiro como um todo dá a isca para chegar nesse tipo de discussão completamente infundada. E a gente até alertou, né, que durante o processo antes da Copa América teve essa espectralização, né? Dorival em jogos de todos os times do Brasileirão, todos, tipo, não independente, tem um jogador que ele tá observando, não, ele foi em Criciúma e Juventude, né? Com todo respeito ao Criciúma e Juventude, mas não tem ninguém que você assista um jogo deles e fala, nossa, esse cara podia estar na seleção. Não é assim. Então, realmente, tem muita coisa aí que a gente até falou. Acho que quando o Dorival foi apresentado, né, mesmo, a gente falou isso, né? Essa questão midiática, explosiva, que até você até citou agora. E você falando esses nomes, lembrei muito do De La Fuente, na Espanha, que é um cara que nunca trabalhou profissionalmente num time, chegou na Espanha, conhece todo mundo ali, essa base toda, e tá ali, né, fazendo uma grande campanha na Eurocopa, até agora, né? A gente não sabe o que vai acontecer no jogo contra a França, mas é o melhor futebol da Eurocopa até então, né? O time que dá mais gosto de ver jogar. Então tem muita coisa disso, e você bem citou o Jardine, que podia ser esse cara interno, não tem esse cara interno, né? A gente viu uma ruptura total depois que o Tite saiu, né? Tudo mudou na CBF. O Tite saiu em 22, mudou tudo, tanto que no começo a gente não tinha nem gestão de seleção, não tinha nada, ficou o tempo todo vago até o Rodrigo Caetano chegar, então muita coisa errada aconteceu na CBF nesse meio tempo, e muita coisa que a gente tem que sempre recordar, não é tipo usar desculpinha, não sei o que, não, faz parte. Até o Juninho estava citando essa questão de, tem jogador que não sente a vontade, óbvio que eu não vou comparar, mas a gente viu isso na sua Copa América e em outras seleções, isso existe. O Bailey não joga na Jamaica porque ele fala que, não tem como, é uma desordem muito grande, e ele não quer estar lá, e a gente tem que
ficar de olho para isso não acontecer no Brasil. Simples. Né? E eu sempre gosto, a gente que é jornalista, a gente sabe quando tem umas questões muito internas, e a comunicação da CBF, da seleção nessa Copa América foi algo surreal, de ruim. Eu falo isso porque a gente pegava as fotos para fazer as montagens, né, fazer os placares, não tinha uma foto postada nas redes sociais do Brasil de gol, de comemoração, de lance do jogo, não postavam. O álbum completo, que até ano passado, vamos dizer assim, saía logo depois da partida, demorava 2-3 horas para sair fotos para você poder usar. Ou seja, dá para ver que tem uma coisa acontecendo. Quando a gente vê, né, a comunicação do clube sendo ruim, é porque alguma coisa no entorno está sendo ruim. Está falando de futebol, ensino de times. Então, nas seleções também tem isso. Não estou dizendo que tem uma assessoria de imprensa boa, é sinal que o time vai voar. Não, mas se está ruim, é sinal que estruturalmente é uma coisa que está dando muito errado. Tem esse ponto. E eu fiquei muito atento com isso ao longo dessa Copa América, que foi algo que realmente não funcionou. E a gente já desceu o pau em muita gente. Queria perguntar para vocês se tem alguma coisa positiva que dá para tirar, né? Eu acho que o Savinho é um ponto positivo, começando pelo Léo. Não sei se você vê alguma coisa aí de algum jogador, né, que você vê que possa sair como algo bom para a sequência de trabalho da seleção brasileira em 2024. Além do Savinho que você trouxe, eu acho que um ponto que me deixou feliz, mas assim, feliz de ver, mas não trouxe resultado para o jogo, foi ver o Rodrigo chamando mais a responsabilidade no jogo, assumindo esse papel de protagonista, vendo que o Paquetá não tá no momento ideal para atuar em campo por qualquer clube, por qualquer seleção. Então, eu acho que dentro de campo me chamou muita atenção o Rodrigo chamando o jogo, tentando, buscando até mais que o Vinícius Júnior o jogo. Então, isso me chamou bastante atenção. Eu acho que é um ponto positivo para a gente pensar em usar o Rodrigo mais como protagonista dessa seleção. Dar essa carta para ele, porque ele tem bola para isso, e ele trabalha numa posição que talvez com outros atletas junto, com um centroavante mais estruturado, que segure uma marcação, que dê uma opção dentro da área, ele possa ser ainda mais efetivo nessa função. Então, eu acho que esse é um ponto positivo aí legal, porque assim, de resto foi bem difícil. Assim, a seleção não demonstrou muita coisa dentro de campo pra gente, foi tudo muito pragmático, a gente já falou, acho que essa palavra aqui é a mais usada aqui no nosso podcast de hoje. Então, o futebol foi muito pragmático e a gente tenta encontrar pontos dos jogos que a gente caçou assistindo, e eu acho que é esses dois aí, eu acho que o Savinho vem se posturando muito bem com a camisa da seleção, eu acho que essa evolução dele para o Manchester City também vai ser positiva, é um atleta que o Manchester City usa muito, a gente vê no City, o Foden joga muito nessa posição, nessa mesma função, né, às vezes ele joga mais para o meio, centralizado, mas ele joga muito aberto, e tem o Doku lá também, são vários atletas que fazem essa função, e eu acho que o Savinho vai se encaixar muito bem no sistema de lá, então é um destaque positivo pra gente, eu acho que é uma peça que tem que ter mais protagonismo também dentro do jogo da seleção brasileira. Acho que ele ganha esse espaço ao longo dessa jornada, e Juninho, queria saber de você quais pontos positivos você vê aí nessa seleção pós-Copa América, ou dessa Copa América pós-Copa América. Cara, vou ser sincero que não tem muita coisa positiva, não, eu ia comentar com certeza do Savinho, porque se a gente for falar individualmente de atletas, foi o que mais me chamou a atenção, mesmo com pouco tempo de trabalho, poderia ter tido mais tempo, que nem aquela questão depois da partida que ele foi bem, poderia ter mantido a titularidade, tudo bem, Rafinha, ele tem um nível regular ali na seleção, ele entrega, mas o Savinho, ele tem um potencial de entregar muito mais, então, às vezes a gente consegue criar mais oportunidades caso ele esteja mais tempo em campo. Então, é um atleta que eu também acho que na continuidade aí do ciclo, a tendência é ele crescer muito como atleta, principalmente estando jogando ali onde ele vai jogar, né, com atletas e também um baita treinador, e eu acho que ele... Que ano que ele é? Ele é 04? Ele é muito novo, né, moleque de tudo, eu acho que é 04, se eu não me engano. Mas é um atleta que tende a crescer muito, eu gostei bastante de ver ele. Um outro ponto que não vou falar, talvez foi o melhor da seleção, mas eu gostei como a gente melhorou um pouco. Teve um tempo atrás que eu vi
que eu comentei, eu não sei, acho que eu comentei aqui ou não foi uma postagem, sobre a questão das linhas de marcação do Brasil, que tem uma linha, eu jogava com 2 linhas de 4 e 1-2, 4-4-2 no caso, mas estava com muita dificuldade para saber quem que controlava a distância entre a segunda linha, a primeira linha de marcação, que são os 2 atacantes, e a linha de baixo, que são os dos médios, volantes. A gente estava com muita dificuldade ali, e foi um ponto que a gente melhorou durante a Copa América em si, a gente não sofreu tanto quanto a gente estava sofrendo em alguns amistosos e tudo mais. Teve uma evolução nisso, até ele tentou fazer um 4-2-3-1 ali com o Bruno Guimarães e o João Gomes, que defenderam bem essa questão de proteção de área, teve uma leve melhora, foi muito mais defensiva do que com bola em si, então eu posso destacar esse ponto coletivo positivo que eu achei que melhorou nesse sentido. Só que mostra que talvez o Dorival estava muito mais preocupado até em defender do que tanto atacar. Eu acho que ele focou muito nessa questão talvez de ajustar defensivamente para talvez não tomar mais gols e acabou esquecendo desse ponto. Mas eu vou voltar na questão positiva. Então foi essa questão das linhas que eu achei que a gente controlou melhor quando a gente estava em controle, e o Savinho, que querendo ou não, individualmente foi a peça que mais, entre aspas, aproveitou essa Copa América e provavelmente vai ter o nome ainda mais forte agora nas próximas convocações. O Savinho, que é 04, fez 20 anos em abril, então, Juninho, você acertou a idade do menino e esse, acho que, ponto dessa marcação acertada, acho que apareceu muito mais no jogo do Uruguai, né? No jogo do Uruguai, que foi um jogo muito travado, porque as duas partes acho que acertaram muito bem a questão da marcação. O Uruguai batendo muito, mas né, o Brasil também, como eu falei, o Valverde, que era o principal, vamos dizer, centro do jogo uruguaio, não apareceu na partida. Se tivesse mais ofensividade, a gente podia falar isso com um aspecto ainda mais positivo, mas enfim, como fomos eliminados, fica só uma ressalva, enfim, para o futuro. E no futuro a gente volta aqui, né? A gente tem da Estevão, a gente tem volta do Neymar, vai ter eliminatória em setembro, ou seja, mês que vem a gente está de volta, ainda não sabemos quando será a convocação, não sabemos nem aonde vai ser o jogo contra o Equador. Olha aí que está falando, a CBF que está perdida, né? Falta menos de 2 meses para o jogo entre Brasil e Equador, a gente não faz a menor ideia de onde será a partida. Há um rumor que vai ser em Porto Alegre, mas ao longo dos tempos a gente vai estabelecer se isso é real ou não, mas o que é certo é que a gente vai estar aqui fazendo aquela pré-análise da convocação, aí trazendo esses outros nomes, né? Vendo quem pode estar, quem pode voltar à seleção, enfim. Mas agradeço demais a você que conferiu essa Copa América com seleção brasileira, porque a Copa América continua aqui no Ponte Verde, como eu falei, tem um podcast 84 que a gente fez uma análise completa dos outros jogos das quartas de final, continua com o Minuto da Copa América com os resumos diários, então terça-feira, quarta-feira, anota aí na agenda, se você por acaso não conseguir acompanhar as partidas, fica ligadinho que logo depois sai o resumo para você escutar à noite, de manhã, enfim, quando você quiser, e a gente vai até o domingão nessa toada aqui, analisando e acompanhando tudo, tá certo? Então não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @pontiverde_, tem conteúdo lá diário para você sobre futebol de seleções. Também se inscrever aqui no YouTube, no Spotify, deixar seu like, sua avaliação, seu comentário, sua interação conosco. A gente sempre posta os podcasts lá, os resumos diários lá, então fica ligado. E também, se puder, apoia.se/Pontiverde com R$10 por mês. Você ajuda o Ponte Verde a crescer e estabilizar cada vez mais. Não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com o seu amigo. Curtiu essa resenha? Você curtiu essa resenha? Compartilhe com quem você acha que vai gostar. Quem vai gostar dessa nossa cobertura de futebol de seleções, de Copa América, Eurocopa, que ainda tem uma semaninha aí de muito futebol. Tá certo? Léo, muito obrigado pela presença. A gente volta, então, mês que vem, falar mais sobre Brasa agora com foco nas eliminatórias. Grande abraço, meus parceiros. Resenha de hoje foi bem produtiva. Acho que a gente conseguiu enxergar vários pontos aí em comum das nossas ideias quanto à seleção brasileira. Eu acho que, como a gente terminou aqui o podcast, a gente tenta sempre trazer um ponto positivo, trazer algum futuro, que eu acho que isso é sempre importante para a gente não perder essa alma de torcer para a seleção brasileira. Tá difícil, tá desorganizado, mas a gente tenta trazer coisas positivas para não perder esse prazer de assistir a nossa seleção e ter orgulho dela. Então, um grande abraço aí a todos, acompanhem nossas redes sociais aí até o final da Eurocopa e da Copa América, que tem muito conteúdo para vocês, gente. Um grande abraço. É isso, valeu, Léo, e também agradeço o Juninho, que também esteve conosco aí nessa caminhada. Valeu, Juninho, brigadão também por todos os outros conteúdos que também faz lá pro nosso Instagram, TikTok, também vai ter aí ao longo dos próximos dias. Mas valeu pela companhia, pela resenha aqui hoje no nosso podcast. Valeu, meus queridos, valeu, Léo, valeu, Salaf, meu querido ouvinte que chegou até aqui, escutando a gente tecer a crítica na seleção e na CBF, mas foram críticas, que a gente comentou, não levianas, foram críticas construtivas, tudo para
trazer a nossa seleção brasileira, que nem o Rafa falou, pô, já tô cansado de não pensar, caramba, o que vai ser da seleção agora? Eu quero voltar ao tempo de, cara, quem que a gente vai amassar agora? Como é que vai ser esse baile? Eu quero voltar essa alegria da seleção, eu acredito bastante nisso, porque eu sei que a gente ainda tem os melhores jogadores, mas é um processo longo, que a gente vai ficar por aí, a gente vai estar sempre acompanhando a seleção, vamos ver o que vem nos próximos capítulos aí, e acompanhe a gente aí em toda essa cobertura que está sendo sensacional, tanto da Copa América quanto da Eurocopa. Tamo junto e até a próxima. Também mandar um abraço pro pessoal da Angola, que possa ter escutado esse podcast. O pessoal da Angola apareceu em peso no Ponte Verde nos últimos dias, com o título angolano na Copa da COSAF. Então, um forte abraço pro pessoal de Luanda e companhia, tá certo? A gente volta aí na sequência com mais podcasts, mais conteúdos, e eu espero por você. Ponte Verde, caminho da Copa do Mundo e da Copa América. Passe por aqui. Até o próximo.